Quando nós cremos em Jesus e recebemos o seu Espírito, Ele mesmo passa a fluir de dentro de nós, Ele mesmo passa a fluir do nosso interior como um rio. Só que de vez em quando, dependendo do seu momento, essa água, ela se recusa a sair, ela se recusa a fluir, exatamente porque muitas coisas vão entulhando as nossas vidas durante a jornada, impedindo que essa vida de Deus jorre, que essas águas jorrem. Isso pode ser pecado oculto, pode ser ansiedade, questionamento, dúvida, incredulidade, mas muitas vezes nós estamos cheios dessas coisas, que impedem esse fluir. A água está lá, ela é uma água viva, mas tem coisas impedindo que ela flua de dentro de você. E aí, ao tomar conhecimento dessa situação, o rei de Judá, que era mais temente a Deus, ele pergunta por um profeta: será que não tem um profeta aqui? Não tem alguém aqui que possa nos falar a vontade de Deus? Não tem alguém aqui que seja a boca de Deus nessa terra? Não tem alguém aqui íntimo dele para nos dirigir, para nos orientar? E aí os 3 reis descem até Eliseu, o sucessor de Elias, e eles pedem uma oração, eles pedem a Deus uma palavra sobre o que deveriam fazer para não cair na mão do inimigo. E aí o profeta toma uma atitude aqui, que fala da importância da adoração numa hora como essa, da importância do quebrantamento, da importância de nós nos voltarmos a Deus com o coração sincero, com o coração verdadeiro, com aquela oportunidade dada por Deus de nós nos aproximarmos dEle para sermos mudados por Ele, não só nos aproximarmos dEle para sermos abençoados por Ele, mas nos aproximarmos dEle para sermos transformados por Ele. E aí o profeta Eliseu recebe os 3, um deles, que era de Israel, ele disse: se não fosse por ele, eu nem te olhava, mas como é ele, eu vou entender aqui, vou dar a minha contribuição profética. Só que ele solicita um tangedor, ele solicita um músico, e o tangedor era um tocador de instrumento de cordas, assim como a harpa. Então, na verdade, Eliseu solicita um adorador. Olha que coisa interessante, o circo pegando fogo, uma guerra para começar, faltando água, eles se aproximam desesperados, e ele não dá uma resposta pronta e rápida, ele leva os 3 reis à consciência que eles tinham e que haviam se perdido em algum momento de sua história, de que a solução para seu problema estava na presença de Deus, estava no altar de Deus. E aí ele leva os 3 a adorar a Deus. Olha que interessante, eles estão agoniados, estão ansiosos, estão angustiados, e ele fala: chama um músico, vamos tocar música. E por quê, amados? Porque a música exerce um papel importante na preparação do nosso coração para nós entrarmos em comunhão com Deus. A música tem a capacidade de elevar os nossos corações, de dirigir o homem à presença do seu Criador. A música tem o poder de mudar a atmosfera, a música tem o poder de chamar o reino, de chamar a sua autoridade. Quando nós adoramos, nós invocamos a Deus, nós chamamos por Ele, essa música, essa adoração, sobe a Deus como incenso, e aí Deus responde essa adoração com glória, Deus responde essa adoração com fogo, Deus responde essa adoração com a sua presença. O apóstolo Paulo conhecia esse segredo, lá em Efésios 5, 18 e 19, ele nos revela uma das maneiras de nós nos tornarmos cheios do Espírito Santo. Ele diz que cantando e salmodiando ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com hinos, louvando a Deus, adorando a Deus, através da música, de uma música que fale de gratidão, que fale de adoração, você vai ser elevado à condição de estar próximo ao trono de Deus. Quando esses profetas
chegaram na tenda, aliás, quando esses reis chegaram na tenda do profeta Eliseu, é a primeira decisão dele. Ele viu a necessidade dos reis, ele sabia do desespero dos reis, ele sabia quanto os reis precisavam de uma resposta, quanto era urgente essa direção, mas ainda assim, ele percebe e ele discerne que aquele ambiente espiritual era pesado, era um ambiente espiritual carregado. Eles queriam uma palavra profética, eles queriam ouvir Deus, eles queriam resposta de Deus, mas eles chegam diante do profeta numa atmosfera espiritual pesada. E aí o profeta está discernindo que aquela atmosfera espiritual não era propícia para uma manifestação profética, não era propícia para uma manifestação divina. Quando você busca a Deus por resposta, por direção, por revelação, mas você não se prepara para ouvir Deus, mas você não se prepara para se apresentar diante de Deus, mas você escolhe qualquer outro caminho que não seja o caminho da adoração, você vai se aproximar como esses reis, você vai chegar com a tua atmosfera carregada pelo estresse, pela ansiedade, pela intenção, pelo medo, pela incredulidade. Quando aqueles profetas chegam, o céu era de bronze, eles estavam aterrorizados, eles estavam intimidados, eles não estavam nem preparados para ouvir algo que Deus quisesse dizer a eles, e numa atmosfera assim, Deus não fala, Deus não se move, Deus não responde, amém? Você pode chegar com as suas necessidades, Deus conhece as suas necessidades, mas Ele não responde à sua necessidade, Ele responde ao seu clamor, Ele responde à sua adoração, Ele responde à sua oração, amém? Ele responde à sua fé. Então, no momento, quer aplaudir o Senhor, aplaude de verdade. Aleluia. Então, no momento que esses reis se aproximam do profeta, ele os leva a uma adoração em meio à guerra. Ele está dizendo, reis, esqueça a responsabilidade que pesa sobre os seus ombros, esquece um pouco essa pressão, porque tem milhares de soldados dependendo de vocês, tem milhares de famílias dependendo de vocês. Se vocês perderem essa guerra, muita gente sai perdendo, vocês têm muito a perder, mas não cedam a essa pressão. Se esqueça do que ficou ali, vamos entrar num ambiente diferente, nós vamos entrar no santíssimo lugar, nós vamos entrar no lugar onde Deus habita, nós vamos sair dessa limitação material, desse plano, nós vamos estar na sala de Deus, na sala do trono, nós vamos ouvir Deus. Você nunca vai entrar na sala do trono com essa preocupação, com esse medo, com essa angústia, com essa pressão, com esse aperto no peito. Então o profeta está dizendo, se prepara, porque Deus vai dirigir, Deus vai falar, mas você tem que estar pronto para ouvir. Então esquece um pouco isso que está te aterrorizando, isso que está te amedrontando, se esvazia e entra na presença de Deus com um cântico de júbilo, com um canto de adoração. Vamos mudar os ares aqui, vamos começar a adorar, vamos começar a glorificar, vamos começar a profetizar, vamos começar a proferir palavras que engrandecem o nome do Senhor. Vamos parar de olhar para aquilo que está dando errado, vamos parar de temer a ameaça, e vamos olhar para aquilo que Deus é capaz de fazer, e vamos olhar para aquilo que Deus já está fazendo. Vamos parar de ter medo do que o diabo faz, vamos começar a olhar para aquilo que Deus tem poder para fazer. Deus chama esse profeta para ele ministrar o coração daqueles reis. Muda a sua sintonia. Vocês chegaram aqui cabisbaixos, vocês chegaram aqui tensos, vocês chegaram aqui preocupados, vocês chegaram aqui temerosos, deprimidos, assustados. O profeta está dizendo, muda o seu coração, muda o seu espírito, traz o músico, traz o adorador, ele começa a cantar. Um ser natural ia falar, profeta, está faltando água, o inimigo vem avançando, ele vai nos destruir. Mas os reis entendem que aquele era um homem de Deus, então eles se sujeitam àquilo. Imagina os três começando a cantar.
profeta cantando e rei cantando. Profeta não canta bem, rei muito menos. Então mas tinha um adorador para ajudar, então a música era boa, mas imagina os 4 começando um louvor, os 4 desafinados, com aquela voz grossa de rei. Só que essa adoração, essa música, mudou aquele ambiente. A adoração faz isso conosco. É por isso que todas as reuniões nós entramos na presença de Deus adorando, nós entramos na presença de Deus com música, porque ela nos prepara para ouvir Deus. Amém? Quando você chega na presença de Deus pesado, sobrecarregado, e você começa a adorar, e você se volta a Deus, e você começa a verbalizar palavras que estão dentro de você, o rio volta a fluir, você consegue sair do seu lugar de opressão, e você entra num lugar de revelação, de entendimento profético, de conhecimento do coração de Deus, de entendimento da mente de Deus. Diga para o seu vizinho aí, a adoração muda a atmosfera. Declare isso em voz alta, a adoração muda a atmosfera. Então decida adorar a Deus, não permita que a pressão mude o seu discurso, porque de uma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Ou você vai usar os seus lábios para adorar, ou você vai usar os seus lábios para murmurar. Todos os dias você estará entre a cruz e a espada, todos os dias você terá a oportunidade de glorificar a Deus, mesmo nas dificuldades, de cantar a Deus, de adorar a Deus, mesmo sob pressão, ou de reclamar, ou de se tornar endurecido, ou de se tornar incrédulo. Escolha adorá-lo, porque essa adoração vai transformar a sua perspectiva. Quando aqueles reis entram na presença de Deus, eles começam a entender que para Deus não há nada impossível, que para Deus não há limite, que para Deus não há impossibilidade, e que o papel deles era só confiar em Deus, se voltar a Deus, chamar por Deus, se derramar na presença de Deus. Isso não aconteceu uma vez na história, mas há muitas passagens em que em momentos terríveis, de prisão, de guerra, de opressão, a direção de Deus era adora, e os caras começavam a cantar e começavam a adorar, e tudo acontecia. Paulo e Silas foram presos em Atos 16, e eles não sabiam o que fazer, qualquer um no lugar deles com pés acorrentados, numa prisão fria, esquecida, escura, estaria desesperado, talvez reclamando da sua situação, mas os dois escolheram cantar, os dois escolheram louvar, eles começam a adorar, e a hora que eles adoram, os anjos de Deus vêm, eles quebram as cadeias, eles quebram os grilhões, eles abrem a prisão, eles estão soltos, eles estão livres. O carcereiro se apavora, e agora eles fugiram. Eles disseram, não, nós não fugimos, nós estamos aqui. Aí o carcereiro se converte, a família do carcereiro se converte, o carcereiro cuida dos dois, em resposta à adoração, então não importa o quão pressionado você esteja, não importa o peso da responsabilidade que esteja sobre a sua vida, não ceda, escolha a adoração, não mude o seu discurso, você sempre terá a oportunidade de adorar, e essa adoração transforma a tua visão. À medida que a canção começa a sair dos seus lábios, à medida que a canção começa a ser entoada, Deus vai começar a te visitar, Deus vai começar a te dirigir, exatamente como Ele fez nesse caso. O profeta foi visitado por Deus enquanto havia uma atmosfera de adoração, não era mais uma atmosfera natural, a adoração traz o reino, traz o céu, e onde o céu está, aí a liberdade, e onde o céu está, aí a revelação, e onde o céu está, aí Deus trabalha. Você sente o peso da glória, você sente o peso da presença, aí a sobrenaturalidade, que é a marca do reino, se manifesta. Enquanto eles adoravam, o profeta foi cheio do Espírito Santo, e o profeta entendeu o coração de Deus, e aí o profeta libera uma palavra rema, o profeta apresenta a receita, para que eles viessem adquirir vitória naquela batalha.
porque está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Essa receita não mudou. Buscar-me-eis e me encontrareis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Por isso hoje, se milênios depois desse evento, você dobrar o seu joelho e começar a adorar a Deus, e começar a chamar por Ele: buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o coração, quando me buscares de todo o coração, Ele vai responder a sua oração, Ele vai responder o seu clamor, e você vai ser envolvido, abraçado por uma realidade que não é natural. Deus vai te fazer enxergar a vida como Ele a enxerga. Deus vai te fazer entender o que você não entende. Deus vai te levar a um estado de confiança e de segurança, porque é na presença dEle que você é renovado, é debaixo das asas dEle que você encontra abrigo.